A justiça britânica deve decidir hoje se o fundador do Wikileaks, o Julian Assange, será extraditado para os Estados Unidos. A Cecília Malan acompanha esse capítulo da saga de Assange, direto de Londres. Muito bom dia, Cecília. O que está em jogo também é, digamos, os compromissos que os Estados Unidos vão fazer se receberem Assange em seu território depois de libertado, né? Quais são os contornos desse acordo? Essa é, claro, a grande questão. Mônica, bom dia a todos aqui em Londres, ao som da música Freedom, do George Michael. Julian Assange era esperado aqui hoje, mas mais cedo eu falei com o irmão dele, Gabriel, que me confirmou que Julian não vem por motivos de saúde, continua na prisão de segurança máxima aqui de Londres. A esposa dele, Stella, com quem Julian tem 2 filhos, e o pai já entraram na alta corte. A família disse que espera que a justiça tome a decisão correta. Faz 1 hora que os juízes começaram a deliberar e a expectativa é que a palavra final saia logo mais, possivelmente na próxima hora. No mês passado, essa mesma corte adiou a decisão e pediu que as autoridades americanas fornecessem uma série de garantias sobre o tratamento que Assange receberia, como, por exemplo, que a primeira emenda da Constituição, que protege, claro, a liberdade de expressão, seria respeitada e que a pena de morte não seria imposta. Se eles julgarem que essas garantias foram suficientes, Assange pode ser extraditado já nos próximos dias para os Estados Unidos, onde ele é acusado de espionagem por vazar milhares de documentos secretos, confidenciais do governo em relação tanto a operações militares como diplomáticas mundo afora. Se isso acontecer, vai ser o fim de 13 anos de longas batalhas judiciais aqui no Reino Unido. Nesse caso, a única esperança dele é uma intervenção na última hora pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. A família já confirmou que vai entrar com esse pedido. Agora, se os juízes disserem que não ficaram satisfeitos com o que foi apresentado pelo governo americano, aí Assange pode apelar mais uma vez e continua preso aqui em Londres, aguardando os próximos passos do processo. Como vocês bem sabem, essa história sempre foi marcada por muitas reviravoltas. Os juízes ainda podem pedir mais tempo para continuar avaliando melhor essas garantias providenciadas e, nesse caso, fica tudo como está e em breve voltaremos aqui para esse tribunal para ouvir, enfim, a decisão. Lembrando que ontem o presidente Lula voltou a pedir a libertação de Julian Assange e o fim do que ele chamou de perseguição contra um jornalista que deveria ter sido premiado por revelar segredos dos poderosos, palavras do presidente brasileiro. A Organização dos Direitos Humanos, Anistia Internacional, que está, claro, presente aqui hoje, considera que a possível extradição de Julian seja um ataque devastador à liberdade de imprensa. É o que pensam os muitos apoiadores que acompanham esse passo a passo, esse novo capítulo da saga de Julian Assange. Mônica, Nilson. Obrigado, Cecília. Obrigada. Grande dia para acompanhar. Interessante observar toda essa movimentação atrás de você aí, né, Cecília? Muito intensa aí essa mobilização. Marcelo Lins já está aqui ao seu lado, Lins, para comentar esse assunto. E queria muito que você, se pudesse, Lins, um pouco detalhar de quais seriam essas garantias que estão sendo apresentadas, né, pelos americanos e se, na sua avaliação, vai ser suficiente ou não para que os juízes autorizem, né, essa extradição e o simbolismo também dela depois de tanto tempo, né, de anos e anos aí dessa briga judicial. Pois é, Nilson, aproveitando para dar bom dia a Cecília também, com quem eu não tinha falado ainda. Muita coisa em jogo nesse julgamento aqui, que vem depois de uma saga gigantesca, né? Lembrando, o Julian Assange, depois de ser acusado, ele ficou 7 anos, procurou asilo ali dentro da Embaixada do Equador, em Londres, já está há 5 anos preso na Inglaterra, está nessa prisão de Belmarsh aí, de segurança máxima, e agora ele está enfrentando a possibilidade de até uma pena de 175 anos de prisão. Isso, no mínimo, se de fato for descartada a pena de morte, como querem seus advogados, como querem aqueles que acreditam que, mesmo se ele for extraditado, precisam ser mantidos alguns limites, né?
É tudo isso que está em jogo. E por conta de quê? Pelo fato do Assange, através do Wikileaks, aquele site que ele dirigia, ter divulgado lá atrás informações sigilosas, secretas, de ações dos Estados Unidos, notadamente no Iraque, no Afeganistão, inclusive com imagens vazadas por integrantes de administrações americanas que chegaram até ele, de execuções sumárias, inclusive de civis lá no Afeganistão. Isso acabou caindo muito mal para o governo americano, que não hesitou em lançar mão de uma legislação, Nilson, de 1917, contra a espionagem, legislação que tinha sido elaborada para coibir ali a circulação de informações e o vazamento de informações secretas naquela reta final que levaria depois à Primeira Guerra Mundial. Foi essa legislação que foi invocada para condenar Julian Assange. O que se quer é que se garanta a ele um tratamento, digamos, digno nos Estados Unidos e que descarte principalmente a pena de morte. Mas é claro que quem o defende, seus advogados, organizações de defesa dos direitos humanos como a Anistia Internacional, Human Rights Watch e ainda organizações de defesa da liberdade de expressão, dizem que o que está havendo aí era um caso de perseguição contra o mensageiro. Afinal de contas, as informações que ele divulgou foram vazadas, sim, mas por integrantes, em algum momento, da administração dos Estados Unidos, ou seja, ele não as produziu. Ele fez o que o jornalismo faz desde sempre, que é conseguir informações secretas, de alguma forma, e divulgá-las quando entende que isso é do interesse público e que isso venha a ser divulgado. É isso que está em jogo também nesse julgamento. Se as garantias que estão sendo dadas pelos Estados Unidos, e até mesmo uma certa ideia de que o presidente Biden disse que aceitaria rever a ideia de uma extradição e tudo mais, se isso vai ser suficiente, é o que a gente vai ver nas próximas horas e lá na corte britânica em Londres com acompanhamento da Cecília. Por enquanto, não é o que os defensores de Assange gostariam de ver. Eles gostariam que ele tivesse a garantia de que não será extraditado de fato e, mais do que isso, que ele seja libertado da prisão onde está há 5 anos na Inglaterra. Marcelo, muito obrigada. Vamos acompanhar. Quem sabe tenhamos ainda em pouco tempo a notícia do resultado desse julgamento. Ainda que nem Obrigada. ponto, né? Obrigado, Lins. Abraço.